existe uma diferença enorme entre crescer e crescer como estrutura. Existe uma diferença entre faturar e construir reputação. E existe uma diferença ainda maior entre fazer negócios e construir alianças que sustentem o futuro. Esse é o Protesiando, um espaço que a gente discute estratégias, lideranças, decisões difíceis e o que realmente sustenta o crescimento a longo prazo. Aqui não falamos de sucesso superficial, falamos de estruturas, responsabilidades, visão e expansão de consciência. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Nívia. E eu sou o Jefferson. Bem-vindos. E esse é o Protesiando. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast e nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que a gente admira bastante. O nosso convidado é um grande mentor, é um estrategista de grandes empresas, investidor, tem muitos business nacionais, internacionais, é um empresário que tem se destacado muito pelo seu alcance, pelo seu posicionamento. Thiago Kennisley, seja muito bem-vindo. Uau, muito obrigado. Que honra estar aqui. Que honra ser o primeiro aqui do Protesiando. Tô demais, tá tudo lindo, né? O estúdio maravilhoso, essa marca maravilhosa. Vocês também, estou muito feliz de participar desse momento. Obrigada por ter aceitado o convite de ser o nosso primeiro convidado para esse novo canal de comunicação da Protetic. Tô feliz. Né? E o Protesiando vem aí para trazer novas inspirações e ampliar a mentalidade de muitos empresários. Amém. Vamos juntos. Tudo que eu puder contribuir vai ser incrível. Estou feliz por marcar presença nesse marco, né? Um marco. Com certeza. Né? Que é o primeiro. Estou muito feliz. Obrigado. Que bom. Obrigado, estamos muito felizes com a sua presença também. Thiago, a gente já te conhece um pouquinho, mas tem muitas pessoas que talvez não te conheçam. Queria que você desse assim uma palhinha um pouco do seu currículo pra gente. Então eu vou falar com a câmera. Deixa eu falar com as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Inclusive, eu quero te dar uma sugestão para você que está nos acompanhando. Se você está aí agora, já dispara esse podcast para quem você conhece, sabe que precisa de ouvir boas conversas sobre o negócio, né, Nívia, Jefferson? Já clica aí nesse aviãozinho. Primeiro você tem que se inscrever. Não assiste só por assistir. Se inscreve, já clica e vambora. E segundo, dispara para pessoas que você acha que pode aprender muito sobre negócio, é o que a gente vai falar hoje. Eu sou o Thiago Kennisley, sou autor do Método Relacional. Eu acredito que simples conexões elas precisam ser transformadas em grandes contratos, né? O relacional ele defende que você precisa criar relações estratégicas e intencionais para que um contato deixe de ser apenas um contato e passe a ser um contrato. Agora, nada melhor do que falar é você fazer. É isso que a gente faz hoje, né? Eu sou empresário, hoje eu estou em um grupo, um ecossistema com mais de 18 empresas, elas estão divididas hoje em 3 holdings. Tem uma novidade, estamos indo para a 4ª holding nesse momento, e a gente pode falar disso mais à frente, mas nossas holdings estão separadas em empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Elas nasceram a partir da educação. Hoje nós temos os nossos eventos, as nossas mentorias, os nossos projetos. E eu costumo dizer que o evento, a mentoria, ela é uma porta de entrada e uma ponte de passagem, né? O evento, uma porta de entrada, e a mentoria, uma ponte de passagem para conhecer pessoas como vocês. Sim. Foi assim que a gente se conheceu, sim, né? Foi. Através de alguém que veio para uma mentoria, que apresentou vocês, de repente a gente descobriu que a gente treinava na mesma academia, e eu conheci o negócio, e a gente virou conselheiro da empresa de vocês, e hoje estamos aqui fazendo negócios. Exato. Na verdade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É isso que eu faço. Assim estão divididas as nossas holdings, as nossas empresas, e agora mais recentemente estamos aí já nos finalmente para lançar a nossa holding de investimento, onde a gente olha para aquelas empresas que estão dentro do ecossistema ou fora, que estão precisando de algum tipo de recurso para crescer, para avançar, e a gente faz aportes, né? Deseja fazer aportes nessas empresas para poder ajudar e promover o crescimento delas. Então, é um pouco disso que nós fazemos, de empresas da educação, a indústria, a whatever, várias coisas, a gente fala de cada uma delas aqui com o tempo, mas o nosso negócio é fazer negócio. Excepcional, né? Excepcional. E para vocês que ainda não conheciam, são uma grande oportunidade de começar a ouvir o Thiago. O Thiago, ele contribui muito, assim, para o crescimento de muitas empresas, estrategista nato. E, Thiago, para começar nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta mais, talvez, assim, desafiadora, né? Não sei. Em que momento que você percebeu que a conexão não é só um networking, que ela é realmente um ativo estratégico, que ela é um
ponto-chave que pode começa gerar. assim, já sei o que vai virar esse podcast. Já começa na porrada, que bom. Porrada. É muito engraçado, Nívia, porque existem os eventos de networking, né? E eu sempre gostei de buscar conhecimento. E eu nunca gostei de conhecimento raso, eu quis buscar conhecimento profundo desde muito cedo. Então, em 2014, eu saio a primeira vez do Brasil para buscar conhecimento. Já tinha feito graduação, já tinha feito pós-graduação, já fazia FGV, mas eu olhei e falei, cara, eu atuava no varejo, eu olhei e falei assim, onde o varejo acontece no mundo? Tem uma feira na Alemanha que chama-se Euroshop, ela acontece em Düsseldorf de 3 em 3 anos e ela reúne o varejo do mundo. Então empresas, fornecedoras do varejo todas estão lá. Eu olhei e falei, cara, é lá que eu quero estar. Eu saio sozinho, com 6 meses de inglês, não sabia falar nada, eu vou sozinho. Para vocês terem noção, é a primeira vez que eu fazia então uma viagem internacional a trabalho. Era a primeira vez que eu comunicava numa língua 100% estranha. Se eu não falo português direito, imagina inglês, imagina alemão. Né? Então, tudo que eu tinha era as minhas habilidades de conexão. E a gente tá falando isso aí de alguns anos atrás. Você imagina, 12 anos atrás, né? Que foi exatamente em janeiro de 14. Eu vou, fico ali 5, 6 dias, volto com um arcabouço gigante de negócios, mas eu olhava para aquilo e falava, cara, é muita gente, eu preciso tornar todos esses cartões aqui. Quem que eu vou escolher para fazer negócio? Naquele momento já era um insight disso. Cara, você volta, feira, né? Vocês fazem feira, vocês já viram em feira, você volta com a sacola gigante, cheia de catálogo, cheia de cartão, cheia de ideias. Nem todas as ideias que estão sendo aplicadas lá fora, na verdade, o mínimo das ideias que estão sendo aplicadas lá fora você consegue trazer, porque no Brasil nós temos um grande desafio com o imposto, né? Com barreira de entrada de produto europeu, de produto de outros lugares. Eu olhava para aquilo e falava, vou ter que ser seletivo, vou ter que escolher. E eu já tinha aprendido a fazer negócio com grandes companhias, porque eu já vendia para Coral, Souvenir, Sherwin Williams, Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, Extra, eram todos clientes nossos há muitos anos. Eu já lidava com diretor de expansão, diretor de marketing, diretor de inovação, diretor de América Latina, presidente de companhia. Uau. Então já estava com um know-how bem estruturado. Chegar nessas pessoas para mim não era difícil, então eu já sabia como fazer. Eu só tinha que escolher ali daquele monte de cartão, daquele monte de catálogo, quem seriam as empresas que eu queria me conectar. E assim eu comecei. De lá eu volto então com 3 empresas em negociação. Dessas 3 empresas passa um ano, eu vou em 2015, eu vou novamente para os Estados Unidos, aí já não mais Alemanha, eu vou para os Estados Unidos, numa feira que chama-se NRF, né? A NRF é uma referência do varejo de tecnologia para o varejo, inovação para o varejo. Eu vou e encontro um dos fornecedores lá e eu volto com um produto da Carolina do Norte em distribuição. Volto distribuindo. Era aquele alarme para celular e tablet. E aí, o smartphone estava nascendo, 2010, 2011, aquela explosão, mas estava chegando no Brasil com força, a Apple vindo com toda a força. Então, as lojas Novo Mundo, Vivo, as lojas da Claro, Ricardo Eletro, na época, Eletrosom, esse varejão, eles estavam entendendo como fazer para expor os celulares dos aparelhos no lado de fora das lojas, e ali eu olhei e falei, cara, esse é o produto que eu vou levar. Um ano depois eu viro distribuidor de uma empresa chamada Envio Security, que ela fazia então esses alarmes celulares, e nós vendemos ali algo em torno de 20 milhões de reais no Brasil desse produto ao longo de 2 anos e pouquinho que nós nos tornamos distribuidores. Nessa hora eu olho e falo, cara, que show, eu consegui cumprir um ciclo. Que ciclo era esse? O ciclo de ir buscar conhecimento, mas voltar com resultado. Um prazo maior do que eu imaginava, claro, mas era meu primeiro e era uma empresa internacional. Eu olho para aquilo e falo, cara, que legal, eu cumpri esse ciclo, agora eu vou, eu visito, eu escolho com quem eu quero fazer negócio, eu faço negócio e eu faturo, porque não adianta só falar que faz, claro. tem que ter faturamento. Então, quase 20 milhões ali de faturamento para nós era um número muito razoável e aquilo agregou muito para o trabalho que nós já fazíamos com o varejo. Então, quando eu olho para essa coisa do relacional, do não o networking pelo network, acho que esse é o meu marco, esse é o meu ponto, que eu olhei e falei, cara, é possível você estar no meio da multidão, mas ser estratégico e intencional para fazer negócio de verdade, não apenas ser mais um trocando cartão ali na ponta. Com certeza. Você considera, Thiago, que essa experiência foi uma experiência que realmente foi o divisor de águas, assim, para entender sobre sociedade? Sobre sociedade, não. Ela foi vital para entender sobre o relacional, sobre networking. Certo. Só que tem um detalhe.
Depois que você aprende a ser estratégico e a ser seletivo na escolha de empresas, empresários, produtos e serviços, fica mais fácil você escolher os sócios. Né? Sim. Então aí sim entra uma nova fase, agora já 3, 4 anos atrás, quando a gente, na verdade, o tempo passa, né? Nós estamos em 2026. Sim. Minha primeira empresa fora CLT eu abri em 2019, nós estamos indo para 7 anos quase. Foi exatamente escolher e ser seletivo agora nas pessoas que eu queria caminhar junto. Né? E esse tem sido um desafio ainda hoje, Nívia. Por quê? Porque sempre que alguém te procura, eu costumo dizer, eu lancei um livro em Miami em 2022, a trilha do relacional, trilha dos milhões. A trilha dos milhões. Eu lancei ele em 2022 e eu contava lá o seguinte, eu contava quando é que uma empresa tem sucesso? Eu conto a minha história, saio da periferia, construo um negócio que fatura nos primeiros 12 meses 20 milhões de reais. E eu contava em algum momento sobre sociedade. Quando é que alguém te dá a sociedade? Cara, quando ele está precisando de 3 tipos de capital seu. Hoje, a gente pode adicionar agora também inteligência artificial, capital intelectual, enfim. Mas ou é sua mão de obra, seu capital físico, ou é o seu capital financeiro, o seu dinheiro, ou o seu capital intelectual. Não tem outra forma. Você entra por uma dessas 3 habilidades. Ou você vai trabalhar braçalmente pelo negócio dele, ou você vai pôr dinheiro no negócio dele, ou você vai trazer ideia, negócio, inovação e contatos e acessos. Era esse o sentimento que eu tinha lá atrás. E isso acontece. Por quê? Porque alguém que está faturando muito, ele não precisa de sócio. Alguém que está tendo margem, está tendo lucro, precisa de sócio. Então ele só busca sócio, ele tem uma dessas 3 necessidades. Essa foi uma das teses que eu adotei para poder selecionar o tipo de empresa que eu queria entrar. Eu venho agora há pouco de uma reunião, inclusive, com um pessoal que é dono de uma grande rede de lojas aqui em Goiânia e está atuando no Brasil todo, tem loja em Vitória, tem loja em outros lugares e estão no e-commerce. E eles foram meus mentorados há 2 anos e meio atrás. A gente andou juntos, eles estruturaram o negócio e voltaram agora e disseram, Thiago, nós estamos de uma nova rampagem agora e eu preciso de alguém que abre mais acesso, quero que você venha conosco no negócio, enfim. E eu falava para eles exatamente isso. Por que não foi lá atrás? Porque lá atrás essa não era a demanda. Sim. Lá atrás a empresa ia bem, ele precisava crescer, mas ele podia se estruturar. Agora ele precisa de algo que eu posso fornecer. E esse capital tem valor também. Esse capital, ele tem, cara, o valor, para mim, é o valor que eu venho investindo todos esses anos no meu conhecimento, na minha imagem, no meu digital, na minha presença, nos meus relacionamentos. Então, é muito importante entender por que as pessoas querem você. E aí eu volto para eles dizendo, mas está claro para você que eu não vou estar no dia a dia da sua operação? Está claro para você que eu vou fazer uma reunião com você talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês? Está claro para você que eu vou te conectar com pessoas muito grandes, mas o papel é seu, ir lá e fazer o negócio? Está claro para você que para mim só serve se eu for um sócio do negócio, eu não quero entrar numa parte, eu quero entrar em tudo? Se isso tudo estiver claro, volta, pensa direitinho, se tudo isso estiver claro, nós estamos com as nossas expectativas alinhadas. Aí a gente vai ter um novo bate-papo. E nesse novo bate-papo eu vou trazer outros sócios, porque eu não faço nada sozinho. Vocês já sabem. Eu não faço nada sozinho, no segmento de vocês eu tenho sócios que conhecem muito mais. Eu frase para mim também. Eu concordo com você. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, ser estratégico e intencional, utilizar o relacional para escolher o sócio é fundamental, porque senão você vai frustrar a expectativa dos outros. A verdade, as pessoas vão frustrar, você não frustra a expectativa de ninguém. As pessoas frustram suas próprias expectativas. Exato. A minha responsabilidade é sobre as minhas. Porque às vezes as expectativas não estão alinhadas, né? Não estão alinhadas. Exato. E não tem problema nenhum. Eu tenho citado muito recentemente, eu ouvi uma história do Abílio Diniz antes dele morrer. Ele falou, né, sobre a história que ele passou com o Pão de Açúcar, com o Grupo Cassinô. E ele fala, cara, gaste o tempo que for discutindo o contrato. Sim. Gaste o tempo que for discutindo antes de entrar, porque depois que entrou você não tem mais volta. Não, você já aceitou todas as normas. É isso aí. Né? Então hoje é ser relacional para acessar, para escolher as pessoas que eu primeiro quero andar. Cara, se essa pessoa não quer estar com ela, eu não quero levá-la nos meus eventos, eu não quero andar junto, eu não quero fazer uma viagem junto, eu não quero estar no dia a dia com ela, esse cara não serve para ser meu sócio. Simples assim, não é verdade? Se a gente não pode estar junto, cara, eu não quero ser sócio. Eu não posso ser sócio só porque a ideia dele é incrível, né? Uma ideia incrível, um projeto incrível e um saco de batata tem o mesmo valor. Então, nisso daí a gente já entende também que sociedade não é sobre dinheiro, é sobre visão. A visão precisa estar alinhada. Nível total. Né? A gente precisa ter uma mesma direção, o mesmo objetivo final, para que de fato essa sociedade ela possa ter sucesso. Senão, de fato... Eu quero pegar um gancho aqui sobre sociedade. Sociedade para você acha que é um risco ou é um multiplicador?
Ah, legal. É o risco e o multiplicador. Você precisa correr risco Os para dois ao multiplicar. mesmo tempo, A né? verdade é essa. Exatamente. É que, na verdade, o que a gente faz, né? Tudo que a gente investe, o fato da gente estar vivo, a gente está correndo risco, né? Sim, com Você sai aqui, certeza. entra no carro, você está correndo risco. Você atravessou a rua, você está correndo riscos. Mas é claro que em negócios, o risco ele é maior e a diferença é que você tem como calculá-lo. Por exemplo, as pessoas que você escolhe para andar com você, ela aumenta ou diminui o seu risco. Ela pode aumentar ou diminuir seu risco, certo? Então, o famoso puxar a capivara é muito importante. Sim, eu quero saber quem é o Jefferson, quem é a Nívia, na essência. Deixa eu estudar aqui como é que eles são lá na casa deles, com os filhos deles, como é que eles são com os colaboradores, com os fornecedores deles. Então, todo negócio pressupõe risco, mas se você vai com as pessoas certas, a chance de você multiplicar é muito maior. É muito maior. As pessoas dizem para mim o seguinte: Thiago, você divide demais, você divide demais. Eu falei, olha, eu não achei uma outra forma de multiplicar se não for dividindo primeiro. Eu ainda não achei. Por quê? Eu sei que eu sou muito bom de vendas e modéstia à parte, sem nenhum tipo de... Eu realmente sou muito bom em vendas. Eu sei que eu sou muito bom de Bom, né? relacionamento. Porque é um mercado que hoje, se a gente não sabe Não é? vender, Não adianta você ter o melhor produto isso. hoje e não souber vender. Eu sei que eu sou muito bom, mas deixa eu falar, eu não sou o melhor cara de finanças, eu não sou o melhor cara do digital, eu não sou o melhor cara de processo, eu não sou, eu sei que eu também sou muito bom com pessoas, mas as outras coisas não. Então o que eu faço? Eu sempre vou trazer pessoas que são complementares às minhas ações, porque se eu for gastar tempo, digamos que eu entro aqui no negócio de vocês hoje, e eu for gastar tempo para aprender sobre lente, sobre como produzir uma faceta, cara, desculpa, mas esse tempo não vai te ajudar em nada, não vai me ajudar em nada, muito pelo contrário, ele vai atrapalhar o processo como um todo. Então, é melhor que, se essa é uma demanda, a gente traz um profissional de mercado, excepcional. tá tudo certo, né? Com certeza. Então, Porque isso levaria anos. levaria anos, e aí aquela história, ninguém consegue ter todo o conhecimento. Jesus precisou de 12, gente, para poder acompanhá-lo. Sim. Ele era incrível, ele é perfeito, ele não pecou, ele não errou, mas ele precisou de 12. Detalhe, ele precisou de 3 para andar próximo. Porque ele sabia que ele precisaria de gente intercedendo junto com ele, orando com ele ali para poder suportar a batalha. Cara, por que eu vou fazer as coisas sozinhas? De fato. Brunet tem uma coisa que eu gosto muito, ele fala sobre os estratégicos, os necessários e os incontornáveis. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi. Tá no livro Especialista de Pessoas dele. Cara, e aí ele pega Jesus como base e serve para todos nós empresários, né? Quem são os estratégicos? A multidão. Quando ele fala para 5.000 pessoas, 5.000 pessoas multiplica essa informação e faz chegar em muitas outras pessoas. São pessoas estratégicas, são amigos dele? Não. Aí ele tem os incontornáveis. Quem são os incontornáveis? Pai, mãe. Cara, Jesus tinha pai e tinha mãe. Jesus tinha os primos, Jesus tinha as pessoas que andavam com ele ali que ele não tinha como contornar. Eram pessoas que foi dada para ele, era a missão dele. É assim conosco. Né? Seus filhos, você pode falar, não quero mais você? Então, são seus filhos. Ele pode errar, ele pode fazer o que for, ele vai sempre ser seu filho. Né? Então, esses são os incontornáveis. Você precisa lidar com eles e aprender a lidar. E você tem os íntimos, na verdade. Quem são os íntimos? No caso de Jesus, os 3, Pedro, Tiago e João, que eram as pessoas que estavam com ele para poder seguir na batalha, para poder levar. Cara, se Jesus precisou de 3 sócios íntimos, se Jesus precisou de 12 sócios que ajudassem a levar o evangelho, se Jesus precisou de multidão para poder levar, por que eu tenho que levar um negócio sozinho? Por que eu tenho que correr esse risco sozinho? Cara, ali ele estava também usando a habilidade de cada um deles, né? Pedro, um pescador de homens, pescador de peixe que ele transformou num grande pescador de homens, né? E quantas outras habilidades tinham junto ali, e essas habilidades elas multiplicavam para poder acessar mais e mais pessoas. Então, sim, sociedade é risco, negócio é risco, mas se você escolhe o sócio certo, se você é estratégico, intencional, você pode multiplicar seus resultados ou multiplicar os seus prejuízos também. Com Isso pode certeza. acontecer. Né? Isso foi muito legal, foi uma coisa que eu fiz, porque a empresa mesmo, eu consegui subir ela até um tanto, mas ela só cresceu mesmo depois que ela teve o olhar da minha sócia, entendeu? Aí essa empresa começou a crescer, por quê? Porque sociedade é isso, e foi muito bom. É isso aí. A gente... Tá sendo, né? Tem sido muito bom. A gente passa por alguns momentos, mas a gente aprende muito com eles, sabe? É isso aí. É isso aí. E eu acho que eu acredito que entra muito nisso que você falou, Thiago, do complemento, né? A habilidade que o Jefferson possui, técnica, o olhar dele, assim, operacional, para produção, de tudo aquilo que nós temos ali dentro da empresa,
ela é muito específica e minuciosa, Isso, né? E eu venho de uma outra área. claro. E quando eu venho para trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho, da história que eu tenho, e aplico dentro da Protetic, também é uma área da qual ele não dominava. Claro. Então, a gente se complementa dentro desse contexto para que realmente a gente possa alcançar e talvez realmente, assim, transpor barreiras que a gente nem imaginava para poder chegar no nível de crescimento que nós estamos hoje e ainda estamos visualizando para esse futuro. É Né? isso aí, é isso aí. Acho que essa ideia de complemento ela é muito importante. Por quê? O complemento, ele não é nem mais importante e nem menos importante. Ele é um Exato. complemento. Sim. Cara, você vai tocar a Protect, vai bater um teto. Com ela, vocês conseguem chegar mais longe. Daqui a pouco, por que não ter outras pessoas Exato. participando do negócio de outras formas? Agora, essas outras pessoas vêm para quê? Para fazer o mesmo Que que é o vocês que a fazem? Protec e o USA tem feito, Não né? é verdade? Trazendo novas visões estratégicas para esse crescimento ser ainda mais realmente exponencial e a gente alcance outras Olha, que coisas. incrível você falar disso, Nível, porque vamos lá. Vocês estão aqui no Brasil. Cara, já tem clientes lá fora. Sim. Mas ter clientes lá fora atendendo aqui do Brasil é uma coisa. Atender os clientes lá fora, Exato. estando lá fora, é outra coisa totalmente diferente. Você precisa conhecer das leis, você precisa conhecer do mercado, você precisa conhecer da moeda, você precisa conhecer da economia. Tudo é um novo nível de conhecimento. De fato. Você pode gastar os seus anos, seus dias, seu tempo para poder buscar esse conhecimento sozinhos e gastar tempo para isso, ir lá tentar e correr risco sozinho. Não multiplica resultado, mas também corre o risco de não crescer como vocês gostariam. Ou vocês podem olhar para o mercado e falar assim, cara, quem hoje está fazendo coisas aqui que pode nos ajudar? Quem hoje já está no mercado? Qual é o nível de pessoas? Qual é o ambiente? Onde estão as pessoas que vão nos ajudar a dar o próximo passo? Né? Que é um pouco do que está sendo feito hoje na USA. Que é como eu penso. Sim. É só assim que eu penso. Cara, eu não tenho problema de dividir. É óbvio que você não vai pegar o leite das crianças, tirar do seu filho e dar para outro porque tem alguém... Você pode até dividir, mas tirar não. Você Com não certeza. pode fazer. Mas você pode sim olhar e falar o seguinte, cara, se eu faço isso com essa pessoa consegue me fazer chegar em lugares, em determinados lugares que eu levaria anos para poder Sim, acelerar. concordo. Né? Que é o papel do especialista, é o papel do advisor, é o papel do mentor, é o papel do E às conselheiro. vezes é quando chega também, né, Thiago? Porque às vezes no meio do caminho você desanima Muita e coisa acontece. Né? muita coisa acontece, entendeu? É E isso nada aí. melhor do que ter pessoas que realmente nos motivem, mas também que nos puxem, né? É isso. Que fala assim, não, cara, vamos lá, vai dar certo, estamos confiantes, estamos no processo, É o caminho isso. é esse. É isso. É isso. Você sabe que essa habilidade é uma que eu tenho aprendido. Por quê? Porque no relacional, eu não tenho... Você vai ver que eu vou sempre evitar o conflito. Né? E a gente tem um sócio juntos, que é o Paulo Casax, ele fala muito sobre isso. Eu quero conflito e não quero confronto. Exato. Cara, mas para mim isso é um desafio. Um desafio. Então, Isso explodiu a minha mente quando ele trouxe pra mesa. loucura, né? Porque quando a gente escuta, na verdade, quando a gente vai falar de visões diferentes, num primeiro momento, a gente quer que a nossa visão seja uma Beleza. visão que seja aprovada, que seja aceita. Mas quando a gente ouve pela ótica do, peraí, tudo bem a gente discordar, a gente só precisa estar alinhado para onde nós estamos indo. Você já parou para pensar por essa ótica? E a hora que você vai falar, não, por essa ótica eu não tinha pensado ainda. Isso assim me trouxe para um outro momento, né? Para uma outra perspectiva, porque de fato, na grande maioria das vezes, nós tendenciamos a não pensar dessa forma. É isso. E olha só, qual é o desafio disso tudo, né? Por exemplo, eu como sou um cara que tenta evitar o conflito, então muitas vezes você vai levando, vai segurando, não fala e tudo, só que o seu tempo está sendo gasto. Sim. E o motor de triturar tempo, ele está disponível, ele está ligado para todo mundo. Tá para mim, tá para vocês, tá para a Protect, tá para todo mundo. Então, se eu gasto muita energia, queimo energia com alguém que não vai estar de fato no meu futuro, ou com alguém que daqui a pouco está pensando diferente, a gente vai ter um problema, cara, eu não estou perdendo só uma sociedade, não estou perdendo só um negócio, eu estou perdendo muito tempo. Perdendo muito tempo. Então, se aliar as pessoas erradas, também pode ser uma grande perda de tempo e de atraso do seu projeto principal. Sim. Né? Recentemente nós tivemos que tomar algumas decisões Com certeza. e ele vai muito nessa direção. Não é sobre o quão essa pessoa é boa, não é com o trabalho dela é incrível, não, é sobre eu não perder tempo futuro. É sobre eu economizar, eu falar não agora, para eu não perder tempo futuro. Eu acho que é uma grande economia de tempo, realmente. Sim. Ainda hoje, Thiago, tem muitas pessoas, muitos empresários
que talvez tenham aquela percepção do, não, mas eu não quero sócio. Sócio é dor de cabeça, eu preciso prestar conta, eu tenho que justificar determinadas ações. Eu não quero, não. Ou então, às vezes, até entra numa sociedade, né, e inicia um projeto na sociedade e lá na frente acaba que essa sociedade não permanece. O que você hoje, né, com a sua experiência, com toda a bagagem que você tem, enxerga como o maior critério para uma sociedade ser destruída? É a falta de alinhamento, né? O desalinhamento de visão, de propósito, ou o desalinhamento financeiro? O financeiro, ele é um problema sempre, né? Sim. O financeiro, ele é um problema quando ele tem muito dinheiro, quando tem muito dinheiro sobrando. Ele é um problema quando está faltando também. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, o casamento, ele é um modelo de sociedade, tem um contrato que se assina, inclusive, né? 70% dos relacionamentos, eles acabam não é por traição, não é por infidelidade, é por questões financeiras. Sim. Por sobrar demais ou por faltar demais. Então, o problema financeiro, ele é um problema em todas as áreas. Mas eu entendo que a falta de visão, a falta de alinhamento estratégico, e em especial, a indisponibilidade em ter conversas difíceis fazem as empresas ir para caminhos que elas acabam se perdendo. Os sócios acabam se perdendo, as empresas acabam se perdendo. Então, eu penso que a necessidade de você ter conversas difíceis dentro de uma sociedade é muito grande. E todos os sócios têm que estar muito preparados para isso. Tanto quem recebe a conversa quanto quem é conversado. quem traz a conversa. Por quê? Porque hoje é comigo, mas amanhã pode ser com você. Eu tenho que estar aberto a isso, eu tenho que estar aberto a dar o feedback, eu tenho que estar aberto a receber o feedback. E eu tenho que estar aberto a levar um feedback, mas também ouvir o seu lado e talvez voltar atrás daquilo que eu falei. Então, na minha visão, tem um ditadozinho que eu carrego há muito tempo que diz o seguinte: não existe negócio bom com gente ruim. Não existe negócio bom com gente ruim. Cara, o negócio pode ser maravilhoso, o negócio pode ser incrível, sabe? O produto pode ser demais, mas se a pessoa do outro lado for ruim, ela vai te deixar na mão. E se ela te deixou na mão, você vai deixar de participar desse negócio daqui a pouco. E aí vira um problema jurídico, vira um imbróglio comercial, um imbróglio com pessoas e quem sabe até uma gastrite, né? desnecessária. Então, para mim, o alinhamento de visão, de propósito e de entendimento e clareza, ele é mais importante do que o alinhamento financeiro. Eu já tive muitos negócios que eu entrei, pessoas entraram só com dinheiro, e hoje a gente está incrível. Outras pessoas que entraram só com dinheiro, ou entrou com dinheiro e trabalho, e não está tão bem. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, mas a visão não era legal. Então, enfim, o dinheiro por si só, ele é um elemento importante, mas ele não é o principal na minha visão. Eu concordo. E hoje, pensando na nossa sociedade num geral, assim, as pessoas cada vez mais têm buscado um distanciamento de conversas difíceis, né? Sim. As pessoas não querem ser frustradas. As pessoas não têm mais a tolerância de ter que lidar com as suas próprias ações. Se responsabilizar, né? Nós estamos vivendo a era dos 15 segundos, né, gente? Tudo tem que ser resolvido rápido, tem que estar tudo certo. E aí é um problema grave, porque a nossa vida não é assim. Exato. De repente a gente olha para trás, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje a gente não tem a percepção de que os anos, os dias estão passando mais rápido. Com certeza. Claro que eles estão, a gente está distraindo o tempo todo com coisas que não levam... Muita informação ao mesmo tempo, né? Uma obesidade mental incrível que não nos faz crescer de fato quanto negócio, quanto pessoas. Então, é um desafio. E sobre conexões internacionais, você acha que é glamour ou algum tipo de estratégia real? Cara, muito legal, Jeff. Outra pergunta legal que vocês fazem, porque eu comecei a ir para os Estados Unidos como negócio em 2015, mas intencionalmente para fazer trabalho lá nos Estados Unidos a partir de 2021. Depois da pandemia, eu fui num evento do Brunet em São Paulo, um evento pequeno, 40 empresários, e eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, essa galera aqui tá fazendo negócio. Muito legal, eu quero acompanhar, eu quero entender um pouco mais desse mercado. E aí eu fui acompanhar o Brunet e de repente, isso foi em março, abril, e tava a pandemia, aquela coisa, abre, fecha, acabou o ano com essa coisa, essa loucura. E aí virou o ano, e eu sempre gostei de ir para fora do país para buscar o que está acontecendo lá. Foi assim com a Alemanha, foi assim com os Estados Unidos, Bolívia, China. Expandiamente, né? Expandiamente. Eu queria saber sempre o que acontecia com as pessoas, por que elas crescem mais estando lá fora, o que acontece nos outros países. E aí eu acompanhando o Brunet, eu vi que tinha um evento em janeiro que reunia muitos empresários brasileiros, muitos palestrantes. Era o Poder do Network, era o primeiro evento do Poder do Network, foi 15 de janeiro de 2022.
Eu tava ali na virada, já tinha feito a virada do ano, eu falei, eu vou. Em uma semana eu comprei, fui bater lá e eu tava no evento, na fila. Rápido. Cara, aquela do jeito que vocês já viram, vocês conhecem. Fui bater lá Rápido. e foi muito legal, porque eu vi ali muitos brasileiros querendo fazer negócio num evento com várias pessoas que, sim, eu poderia ver no Brasil, mas eu tava vendo ali no palco, eu falei, cara, legal. Eu comecei alguns contatos, conexões. A partir dali eu entro no Mastermind do próprio Poder da Network, entro no Mastermind e conheço o Paulo Casax. Conheço o Paulo Casax em Miami, no lançamento do meu livro. Dentro, a gente já tinha contatos ali pelo WhatsApp, ele sempre se destacou muito ativo, muito enérgico e tal. Eu sabia quem era ele, mas nós não tínhamos contato. Em Miami eu dou o meu livro para ele, a gente faz uma foto juntos e começa a conversar. Final daquele ano eu chamo ele para uma live. Eu reuni 80 empresários, eu já estava fazendo um movimento aqui e tal. Reuni 80 empresários, eu chamei ele e falei, cara, vamos dar uma aula, eu queria que você desse uma palestra para os meus empresários. E ele fez uma pergunta e falou assim, irmão, mas o que você vai fazer depois dessa aula? Aí eu falei, como assim o que eu vou fazer? Não, você vai lá, explode a mente das pessoas e deixa elas no vácuo, deixa elas sem nada? Eu falei, cara, mas eu não sei o que fazer com elas. Eu só quero ajudar, só quero servir, só quero agregar a vida. Ele falou, não, pera um pouquinho, se você topar, eu dei um modelo de mentoria, eu já aplico aqui. Ele já tinha feito uma turma de mentoria. Ele já aplicava, porque ele já tinha uma, não tinha nenhuma, né? Claro. Ele falou assim, eu já aplico aqui e eu topo compartilhar com você todo o meu conhecimento, te ajudar e a gente construir isso juntos. Porque eu falei para ele, não, se você quiser vender lá, ele falou assim, não, eu não vou lá no seu evento, no seu espaço e vender para as pessoas, eu quero fazer isso junto com você. Eu falei, legal, vambora. Aí nós começamos. De lá para cá, nós fizemos mais de 10 turmas, foram mais de 120 mentorados juntos. A gente vem fazendo negócio. E dessas mentorias, começaram os próprios mentorados a pedir para a gente ir. Pô, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer um evento ali. E aí a gente fez. Nós fizemos Miami, fizemos Boston, fizemos Nova York, fizemos Atlanta, fizemos Orlando. Mais uma específica, que foi a de São Francisco, na Califórnia, me chamou muita atenção. Por quê? Porque a mentorada veio por conta do Paulo, ela se conectou mais comigo, ela foi num post que eu fiz do G55, na época ela fez, falou assim, pô, podia trazer pra cá? Eu falei, vamos. A gente foi, e foi assim, uma questão de 30 dias, nós colocamos 70 empresários numa sala. Uau. Nossa. Eu olhei para aquilo e falei, uau, as pessoas estão carentes, elas estão precisando de conhecimento realmente. Então, Paulo sai de Orlando, eu saio do Brasil, a gente se encontra lá e entregamos muito naquele dia e a gente começa a participar de mais oportunidades como essas e os negócios virem. O que eu vi? Num primeiro momento, o desejo de todo mundo é ir para fora pelo glamour. Para dizer o seguinte, eu sou palestrante internacional, ter a bandeirinha dos países que já palestrou e falar que eu sou. Mas o que eu vi, por ser um cara que já fazia negócio e o Paulo um cara que já fazia negócio, foi que dava para fazer negócio com essas pessoas. Sim. Então, aquilo que chega sempre pelo glamour, acabou virando um grande negócio para nós. E hoje, das nossas empresas, a gente é sócio em mais de 7, 8 empresas lá fora. Então, sim, ela começa por branding. Eu vou tirar o nome glamour, vou trocar por branding. Ela começa por formar a sua autoridade e tudo. Mas se você for estratégico intencional, isso pode virar negócio e esse negócio gerar faturamento. Hoje, para vocês terem noção, além dos projetos que a gente está tocando juntos lá, tem também, a gente vira sócio de uma empresa, da Hauser, que vocês acompanham às vezes a gente postando. Incrível. A Hauser é incrível. Eu amei conhecer Uma e eu de fato acho que é uma proposta assim sensacional. Fantástica. A Hauser eu entro, a convite do Paulo, há 6 meses atrás, a empresa valia $30 milhões. Em 6 meses a gente traz mais investidores, eu levo investidor daqui do Brasil para lá, a gente investe no negócio, a gente constrói formas e de repente hoje a gente vale $103 milhões. De repente hoje nós estamos sendo preparados para subir na Bolsa de Nova York. Sensacional. De repente, há 20, 30 dias atrás, a gente estava dentro do BTG Pactual, sentado com o presidente do BTG Nova York, presidente do BTG Miami, discutindo novas ações com o BTG para a gente colocar uma fintech dentro da empresa. Cara, não é mais por glamour, tem muito tempo. Embora isso tudo traz glamour. É muito gostoso você estar num prédio, no 34º andar, olhando Miami por cima, lindo, bonito, com pessoas que fazem a economia girar. Mas melhor que isso é ver o faturamento, o valuation de uma empresa sair de 30 milhões e partir para 100 milhões em Com certeza. uma fração de 6 meses. tempo, em 6 meses. Tão pouco tempo e a gente vê assim um... E o principal, você vê o seu dedo naquilo, você vê a sua ação naquilo, né? Por exemplo, eu sou o cara que levou o primeiro investimento para a House. A gente tira daqui e leva em dólar, tira do Brasil em dólar e nós levamos $500 mil
1 milhão foi para outra empresa, nós vamos $300 mil de cara para a House. O primeiro investimento que ela recebe, ela vem pelas nossas mãos. Mas como se não bastasse isso, eu acabo conhecendo o CFO, que é CFO da House, que está em outras big empresas lá dentro. Eu conheço o CTO, que é aqui de São Paulo. E eu conheço, a gente vai para dentro de uma empresa que já atua aqui em Brasília. Eu preciso ir para os Estados Unidos, fazer negócio lá, para conhecer uma empresa aqui de Brasília, que agora está se tornando sócia nossa, fazendo desenvolvimento, toda a parte de desenvolvedores, aportando mais $500 milhão. Então, não é que você olha para isso e fala, cara, deixou de ser glamour há muito tempo e virou negócio, virou business. Então, para mim, hoje, sem sombra de dúvidas, é negócio. Eu tenho falado muito nos eventos, nos lugares, nas mentorias que eu faço. As pessoas não entram enganadas. Eu tenho dito, olha, se você estiver aberto a fazer negócio, tem grande chance da gente fazer negócio. A mentoria eu vou te ajudar, eu vou trazer conhecimento para você, mas se você estiver preparado, a gente dá o próximo passo. Se não, tá tudo bem, o conhecimento vai ter estado. O meu desejo final é fazer negócio com as pessoas. Então, para mim, deixou de ser glamour há um tempo e virou business real. Graças a Deus. Né? Às vezes as pessoas, alguns empresários, talvez possam romantizar essa ideia do mercado internacional, né? Às vezes a gente fica com aquela sensação assim de, nossa, é uma empresa internacional, é uma empresa que tem uma filial fora, enfim. Qual o erro que a gente pode perceber, talvez, que os empresários possam cometer com essa romantização? É não fazer o que vocês estão fazendo. É não fazer o que vocês estão fazendo. Vamos lá. Priotético USA é uma realidade, certo? Sim, Nós temos uma empresa aberta, um contrato, já está rodando lá dentro. Só que tem um detalhe. Você pode simplesmente ir e falar assim, cheguei. Ou você pode olhar e falar o seguinte, cara, eu quero levar os melhores profissionais. O meu conhecimento é o conhecimento técnico, eu preciso formar. Ou eu vou formar em inglês, ou eu vou formar português, levar esses profissionais habilitados e documentados para isso, certo? Porque tem muito isso. Eu quero ir para os Estados Unidos. Só para você entender... 90% dos brasileiros saem daqui, eles não saem ricos, eles não saem com as empresas bem, eles saem daqui para virar uma empresa de construção ou de limpeza lá nos Estados Unidos e tá tudo certo. É sucesso. Quem se destaca? Quem tem visão de empreendedorismo, quem é empresário, porque o cara que sai daqui, que tem visão de empresário, ele sai daqui, ele não quer ficar lá fazendo obra, ele não quer ficar limpando casa para ninguém. Daqui a pouco ele tem o próprio schedule dele ali, a moça tem próprio time dela, a própria companhia dela para fazer as limpezas. Daqui a pouco o cara da construção, ele tem o próprio time dele, ele contrata, ele faz network, ele faz relacionamento, ele vende e subcontrata para alguém fazer. Esse cara é o cara que sai. Ele sai como construção, ele sai como limpeza, ele dá certo. Ok, só que isso é 90% das pessoas saem, na verdade, quebrados aqui do Brasil. Não deu certo, ou teve um problema aqui, eles chegam lá e eles começam por aí. Uma realidade triste. É uma triste realidade, mas é real. É real. E cá entre nós, eles ficam bem lá, tá? Eles ganham dinheiro e tá ganhando em dólar. Se ele sair daqui para trabalhar de verdade, para poder pensar estrategicamente, ele vai ficar muito bem lá. Agora, se ele sair daqui para ter o mesmo comportamento que ele tinha aqui no Brasil, cara, ele vai ter, só que ele vai ter um problema agora em dólar. Ele vai ter os mesmos problemas que ele tinha aqui no Brasil, só que agora ele tem um problema em dólar. Então, no meu entendimento cara, quer internacionalizar a empresa? Primeiro, encontra alguém que já está lá dentro fazendo negócio há muito tempo para te ajudar, para te abrir portas, né? Por exemplo, você vai precisar de um bom contador. Sim, você vai precisar de um bom advogado. E você vai precisar de alguém que te linka com as pessoas certas. Por quê? O brasileiro ele não deixa de ser brasileiro porque ele está lá fora. Sim. Né? Uma das principais testemunhas que a gente ouve entre os mentorados, até nas próprias comunidades, na igreja, é que, cara, o brasileiro que chegou e deu certo, ele passa, é quase que o trote da faculdade, sabe? Ele chega, alguém vai fazer ele trabalhar de graça, vai enganar ele, e ele quer fazer o mesmo com os outros brasileiros que estão chegando. Você fala, Thiago, isso acontece? Mais do que a gente imagina. E é muito triste, né? Porque a mentalidade ainda está presa a uma mentalidade de escassez. É isso. Então, se você está saindo para poder levar uma empresa, para internacionalizar, para abrir, cara, vá organizado. Vá minimamente, encontre as pessoas certas que já fazem negócio, tem um bom advogado e um bom contador que conhece do negócio lá, que conhece das leis lá. Esse é o primeiro passo. 2, precisa de conhecimento técnico. Se der para exportar, exporte, né? Que é muito o que vocês estão fazendo. E 3, decidiu abrir, você vai ter que mandar alguém para lá alguém da sua confiança ou você mesmo para poder vivenciar aquele país, porque é muito diferente do Brasil. Se você brincar, você perde muito em dólar. É muito perigoso isso. Então a internacionalização ela é mais do que dizer que eu tenho uma empresa nos Estados Unidos. É eu vivenciar aquele país, é vivenciar o que está acontecendo, a cultura americana, que é uma cultura forte, nós sabemos. E muito diferente da cultura brasileira, né? Porque nós temos uma cultura enraizada no Brasil
que afeta, assim, diretamente o comportamento mental das pessoas como um todo, que a pessoa chega lá e ela ainda quer estar enraizada naquela mesma mentalidade. É isso. Se a gente não dá um boom para expandir isso... E dependendo do lugar que você vai para os Estados Unidos, você não consegue sair daí, tá? Vamos lá. Cara, você quer ir para estudar inglês, você não vai para Orlando, você não vai para Miami. Sim. Cara, você tem que ir para um local, você vai para Nova York, você vai para Boston, você vai para Chicago, vai para um local onde as pessoas não vão ficar falando com você em português nem em castelhano. O seu portunhol não vai resolver. Então, assim, a gente quer buscar o conhecimento, mas a gente está atrás da facilidade. A gente quer buscar o sucesso, o sonho americano, mas a gente está querendo fazer como a gente fazia no Brasil. Conforto, comodidade. Não vai funcionar, é diferente, né? Exato. Tiagão, quero te parabenizar, cara, porque, Obrigado. cara, que insights que a gente vai tendo aqui, né? E eu queria saber, conexão internacional, realmente um relacionamento ou um contrato bem estruturado? Hoje, tudo parte do relacionamento. Vamos lá. Hoje eu sou sócio de uma empresa que está construindo 800 casas no Mississippi. Foi através de relacionamento. O contrato não veio antes. Primeiro veio um relacionamento que me apresentou, que me colocou no mesmo ambiente que essas pessoas. É claro que a minha habilidade de comunicar, de falar, de fazer negócio, de comunicar pelo digital, encurta muito as percepções. Mas eu cheguei através de relacionamento. Hoje eu sou sócio da Hauser, que é essa startup que nós chamamos lá de Uber do telhado, com um valuation de mais de 100 milhões de reais através de relacionamento. Hoje eu sou sócio da Ever4U, lá também, que é uma marca de roupa fitness, já tem 4 anos, a Fortfit Brasil. Ela atua, empresa de lá, mas ela atua aqui no Brasil e a gente está tornando ela agora uma empresa que vai para espaço físico e vai também para o e-commerce. A gente refaz o brand dela agora, a gente refez o brand, ela sai de Fortfit Brasil para Ever4U, relacionamento. Eu não conhecia as pessoas. Então, a porta de entrada é o relacionamento. É por isso que os eventos fazem muito sentido. É por isso que os eventos, eles aproximam as pessoas. Ontem eu estava num evento que a gente promoveu e o dono do restaurante levou 4 pessoas. Um dono de uma grande consultora de imóveis de luxo, o outro dono de uma rede de óticas com mais de 10 óticas e ele compra e vende avião. O outro do mercado de aviões, compra e vende aviões, e o outro do mercado de relógio de luxo, que faz aí negócios multimilionários também. Cara, pera um pouquinho. Se não fosse o relacionamento, como é que eu encontraria essas pessoas? Eu teria que pagar caro através do tráfego, através de uma ação, através de alguma conexão. Não tem jeito. O relacionamento ele te coloca em lugares e ambientes, ele abre portas para você que é difícil você conseguir de outras formas. Agora, detalhe. O seu desafio é o quê? Estar preparado, porque o sucesso ou um relacionamento, ela pode te colocar numa mesa, mas é o seu nível de conhecimento, é o seu nível de atração que faz com que as pessoas queiram lá, e o seu comportamento. E que te mantém na mesa, né? Porque senão também não adianta acessar. Não adianta. É pior, porque você perde uma cartada. Você acessou um cara muito grande, a gente fala muito isso. Nós temos uma das nossas mentorias lá de 150 mil. Não pode ser qualquer pessoa. Porque se o cara não tem mentalidade para estar naquele ambiente, ele não vai conseguir se formar ali, ele não vai conseguir estar naquele ambiente e ele vai ser reprimido pelo ambiente. As pessoas vão olhar e vão falar assim, tá aqui porque pagou. Só tá aqui porque pagou. Às vezes, tipo, a gente fica pensando, chegar na mesa é tão difícil. Não. Eu acho que o que é mais difícil mesmo é você se manter lá, entendeu? Total. Agora, deixa eu só voltar, desculpa, Jeff, te interromper, mas você perguntou sobre relacionamento ou contrato. Para mim, relacionamento é o que te coloca na mesa, mas sem bons contratos, você sai da mesa e sai perdendo. Isso. Geralmente é assim. Porque, vamos lá, alguém que te procura hoje para fazer negócio. A gente já passou por isso dentro do conselho. Eu lembro que vocês me procuraram uma vez, tinha uma empresa que queria fazer negócio com vocês ali e tal, mas o contrato não era um contrato legal para vocês. De maneira nenhuma. Se vocês não tivessem preparados, vocês fariam. Só que na hora que você aceita um contrato sanguinário, a mensagem que você está mandando pro outro lado é o seguinte: frouxos. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Exato. Aqui eu mando. Aqui eu domino. Só que sabe o que acontece? Ele vai te usar a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta. Na hora que você der o grito, ele vai embora e te deixa na mão. Essa é a realidade. É a hora que muitos empresários que às vezes não estão preparados para esse momento acabam quebrando, né? É isso aí. Porque aceitam um contrato que não teve, às vezes, a capacidade de fazer uma avaliação coerente antes, não estruturou, não foi ali no fundo.
E aí, quando é no fim do contrato, a pessoa está totalmente despreparada, não sabe para onde ir. E aí, muitos empresários acabam, de fato, quebrando. É isso aí. Relacionamento abre portas, contrato bem amarrado te mantém nela. Te mantém nela junto com o comportamento, junto com uma série de outras frentes, mas os contratos, eles são muito vitais para você continuar relevante na mesa. Senão, a própria falta de contrato ou contrato mal feito te tira da mesa e te tira numa situação muito ruim. Né? Dentro desse contexto da relevância, que eu concordo muito, vamos falar um pouco de relacional? Bora. Que você domina bem. O relacional para você, que foi o método assim que você desenvolveu, né, para começar essa conexão com pessoas. Mas depois desse momento que essa conexão começou a acontecer e que seu olhar de fato foi ficando cada vez mais apurado para essas estratégias de negociação, de quem de fato é uma pessoa que talvez seja relevante para que eu aprofunde no relacionamento, pensando em possibilidades futuras. Para além do comportamento da pessoa se permanecer na mesa. Eu preciso ter um bom comportamento, eu tenho que partilhar da mesma visão. Mas o que para você é inegociável dentro de um relacionamento, de um contrato, de uma sociedade, para realmente a gente ter sucesso e as coisas poderem fluir de maneira orgânica, simples, leve? Legal. Eu vejo o seguinte, Nívia. O relacional ou relacionamento, um bom network, né, um contato que vai ser transformado em contrato, ele tem que começar com investimento. Esse investimento pode ser financeiro ou de tempo. O investimento financeiro acelera as coisas. Por exemplo, você me paga uma mentoria, você tem acesso a mim. Sim. Isso acelerou. Mas se você não pode pagar uma mentoria, você vai precisar investir tempo. Investir tempo fazendo o quê? Servindo essa pessoa. Ajudando essa pessoa com aquilo que você tem de melhor. Vamos lá, vocês fazem lentes. Tem alguém que você quer se conectar muito, mas você viu que já tem um tempo, ele precisa trocar as lentes e você não quer pagar para estar, mas você quer ser relevante para essa pessoa. Você pode fazer o seguinte, pega um contato, fala, vem cá, deixa eu te oferecer as lentes aqui, cara. Esse cara, ele vai olhar e falar assim, uau, como? Como assim? A gente tá se conhecendo e tal, o que eles querem? Né? É um ato de servir muito forte. Dentro do relacional eu tenho uma régua, dentro dessa régua eu indico que você presenteie no quarto tópico, no quarto ponto de contato que você faz com eles. Então tem todo um time ali no quarto, você dá presente. O presente abre porta, é bíblico, fala isso em Provérbios, que os presentes abrem portas junto aos grandes. Ok. Imagina que esse é um investimento, mas esse investimento vai fazer esse cara caminhar com você um tempo, porque ele vai ter que ir para o dentista, vai ter que fazer o tratamento, você vai ter que levar as lentes, você vai experimentar e você ganha tempo de investimento nessa relação com eles. Ou a própria relação de servir, de dar uma informação importante, de apresentar uma conexão legal. Ou seja, para mim, a relação que funciona é que tem um desses dois tipos de investimento. O de investimento de dinheiro ou investimento de tempo. Quer conectar com alguém grande, você vai precisar fazer isso. Só que depois que você está na mesa, que já vai caminhando para uma sociedade, aí eu volto de novo no alinhamento de expectativa. Não tem como ficar leve sem a expectativa alinhada. Por quê? Você tem o seu negócio, você vive ele no dia a dia. Você me quer como sócio. Eu não vivo o seu negócio no dia a dia. Você acredita que eu posso te ajudar numa série de coisas, mas eu não consigo enxergar o que você está enxergando. Eu já entrei e saí de grandes sociedades que pôs muito dinheiro no nosso bolso, que eu saí e o cara olhou e falou assim, não foi bom para nós. O cara olhou e falou, não foi bom para nós. E eu olhei e falei, cara, eu não tinha percebido que se eu fizesse isso, teria sido muito melhor para mim, porque foi muito bom para mim, mas teria sido muito melhor para ele. Pelo simples fato da expectativa não estar alinhada. Aí é difícil, porque você não domina o que o outro está pensando. Sim. Mas você vai precisar de gastar tempo com essa pessoa. Né? As conversas, elas não podem permear só pelo aspecto técnico. E aí a gente volta lá onde você entrou, né? Das conversas difíceis. As conversas difíceis. São necessárias. É isso aí. Só que, Nívia, conversa difícil exige decisão e exige maturidade. Exato. Maturidade. Perfeito. Então vamos lá. Quando eu entrei numa sociedade com uma empresa e a pessoa falou para mim, olha, não tem o seu tamanho. Eu falei, pô, os caras são legais, pô, não tem o seu tamanho. Vambora, eu entrei. Eu fui aconselhado não fazer. E eu fiz. A palavra de Deus diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. Exato. Então, pera um pouquinho. Alguém me trouxe um conselho, falou para não e eu fui. Resultado, não foi o que eu esperava, não foi o que ele esperava. E eu olhei e falei, cara, eu também não tive maturidade de entender e de prepará-los, porque eu tinha maturidade profissional, talvez eles não. E eu fui para um nível de conversa e de embate que era muito maior do que eles podiam tratar naquele momento.
Então, faltou maturidade da minha parte. Ou seja, não é nem sobre tamanho de empresas, é sobre a visão. É sobre de a novo. visão. Mais uma vez. Mais Lembra uma que eu falei para vocês da mentoria? Isso eu aprendi com o Brunet há uns 3 anos atrás. Ele falou no palco, ele falou assim, ó, já avisei muito pro Bruno. No palco não, numa dos nossos encontros pessoais, presenciais. Já avisei muito pro Bruno. Não é sobre o cara pagar 200, 300 mil para ele. Se esse cara não tiver maturidade para andar com ele, ele vai pagar e ele vai sair e vai falar mal e vai Não vai questionar e vai cobrar. responder. Por quê? Porque ele não tinha... Gente, você já viu quando você tá falando uma coisa e quem tá do seu lado não tá entendendo o que você tá falando? Para você é tão natural, mas a pessoa não tá entendendo. É como se eu estivesse falando grego. E é perceptível, né? Às vezes a pessoa pensa que não, mas é perceptível. Agora, de quem é o papel de entender isso? Nós que estamos falando. Exato. Por quê? Porque se ele tivesse todo conhecimento, ele estava entendendo, ele estava ali participando. Então, para mim, para ter leveza, é muito alinhamento de expectativa todos os dias. Se você for avaliar os startupeiros, as pessoas que investem pesado em startup, ele olha para o número é muito importante. Sem número, não sai do lugar. Mas número de uma startup é previsão de futuro. Né? Startup, se fosse bom, não era startup mais. Se estivesse dando lucro, já não era startup. O Uber passou não sei quantos anos aí dando prejuízo. As grandes companhias, as techs, elas dão muito prejuízo e, na verdade, elas têm que dar, porque quanto mais prejuízo elas dão, mais significa que elas estão reinvestindo e reaportando o investimento todo para a companhia crescer. Então, para quem que você olha? Ou seja, é um modelo de negócio específico que prevê isso. Prevê isso. O que você olha? Você olha o cara que está no board? Você olha o cara que está por trás? Né? A gente fez, essa última reunião que a gente fez no BTG de Miami, tava o fundador da Hauser, o Felipe aqui, o Marcos, que é o CFO, eu, o Anderson que estava comigo, e mais um outro sócio, o Cláudio, e o presidente de Miami aqui, e o outro presidente de Nova York estava online. E eu lembro que as primeiras reuniões que eu fiz junto com o Felipe, ele era muito emocionado, né? Eu já falei isso pra ele, nós estamos falando aqui em áudio, em vídeo, não tem problema. Ele era muito emocionado, porque o fundador tem isso, né? Cara, é o filho dele, né? Cara, não fala da minha empresa, não, minha empresa não é isso aí não e tal. E às vezes não é sobre a empresa, às vezes é sobre o que ele não tá enxergando do mercado. Aí a gente vai para essa reunião 20 dias atrás, depois ele já ter passado por algumas rodadas de investimento, já ter sido aportado. Cara, o comportamento era outro, totalmente diferente. Então, aí você olha e fala, pô, olha que legal. Isso explica porque que a empresa cresce tanto. Porque o founder, o sócio, o fundador, ele tem uma cabeça de quem quer expandir, de quem quer crescer e um coração ensinável, uma mente ensinável. Por quê? Porque você não tem obrigação de saber de tudo. Cara, era a primeira rodada que ele estava participando, o primeiro aporte. Ele não tinha obrigação de ser incrível na rodada, mas ele tinha obrigação de melhorar. Quando terminou essa primeira rodada, que ele ficou emocionado, nós ligamos pra ele e falamos, ô, peraí, calma aí, não precisa ficar emocionado. Respira. O cara não tá falando mal do seu negócio, não. Ele só tá te falando que talvez a sua visão, pô, não era essa a intenção. Não era, eu sei, tá tudo certo. Então a gente vai pra essa nova reunião e o que eu vejo é um comportamento incrível. Eu falo, puxa, é o tipo de empresa que eu quero trabalhar, é o tipo de pessoa que eu quero estar junto, sabe? Alguém que cada vez que você encontra tá melhor. Cada vez que você encontra, é aprender uma coisa nova, construir uma coisa nova. Muito legal. Isso me inspira. Eu também gosto muito de me conectar com pessoas que tenham essa visão de crescimento, de mentalidade, mas principalmente de melhoria contínua. Aprendizado. Porque a gente... É impossível permanecer da mesma forma a longo prazo. É isso aí. Né? À medida que a gente vai vivendo experiências, à medida que nós vamos vivendo determinadas situações, se nós não conseguirmos aprender com essas experiências e conseguirmos fazer uma melhoria pessoal própria, qual é o sentido? É isso aí. Né? Não faz sentido as experiências que a gente viveu se a gente não conseguir aplicá-las. É isso. Então, veio pra saber o que a gente não quer viver de novo, né? Exato. Vocês contaram pra ele, pô, fizemos uma viagem pra tal lugar, a gente não quer mais. Isso é uma experiência que não quer viver mais, tá tudo certo, mesmo. né? Tá tudo certo. Mas eu acho que o melhor de tudo, eu tenho aprendido muito isso nesses últimos anos, é ter o coração mais ensinável. É isso. Porque quando isso acontece, a gente absorve muito melhor as informações. É isso. Eu acho que é muito bacana. E ver o crescimento do negócio acontecer por um aprendizado, por um insight, por uma pílula, por um conhecimento que você trouxe, é muito legal, né? É muito legal. Porque você fala o seguinte, cara, eu gastei tempo para ir para um evento, para um curso, para um treinamento, com uma pessoa, aprendi, apliquei, deu resultado, ufa, é ROI. Né? O sentimento de retorno sobre o meu investimento é muito grande. Então, isso é muito legal. E essa visão é a visão que a Protege tem também, Thiago, porque assim... Ao longo da nossa experiência, ao longo do que a gente tem colocado em prática, né? De tudo que a gente tem
passado de processo interno para crescimento, para poder fazer melhorias, para que realmente a estrutura aconteça de maneira sólida e segura. Então, tudo isso é baseado na nossa capacidade de perceber os erros que a gente cometeu lá atrás. Perfeito. Porque, assim, é inevitável um empresário construir uma empresa, deixar ela crescer, permitir com que ela cresça, porque até isso é uma decisão. Sim. Eu tenho que decidir que essa empresa tem capacidade de crescer e aceitar esse crescimento. Perfeito. E principalmente aceitar a demanda que vai vir junto com esse crescimento. Exatamente. Porque esse crescimento, ele é maravilhoso, mas ele também é muito desafiador, É isso aí. É isso aí. né? O que fica são os benefícios, né? Exato. O nosso prefeito aqui falava isso, os transtornos passam, os benefícios ficam. Exato. O que as pessoas veem são os benefícios, mas os transtornos eles estão ali acontecendo, né? Mas a nossa capacidade de resiliência nesse processo, ela precisa cada vez mais ter digamos assim, pelo menos na minha perspectiva, ter uma válvula de recarga. É isso aí. Né? Da mesma forma que a gente põe o celular no carregador todo dia, eu preciso ter um lugar, eu preciso ter alguém, eu preciso ter... De onde eu tiro essa energia? De onde eu tiro essa fé? Sim. Né? Porque se eu não estiver conectada comigo espiritualmente, aí eu falo muito do meu processo pessoal, espiritualmente, se eu tiver uma conexão, se eu tiver onde eu realmente recarregar a minha resiliência, a minha fé e a minha capacidade de que eu acredito que por mais que o processo seja complexo, por mais que aquele processo não leve o tempo que eu gostaria, mas ele leva o tempo que ele precisa levar, eu não vou conseguir chegar lá. Porque no meio do caminho eu desisto. É isso aí. É isso aí. E é o que acontece na maioria das É empresas. isso. A gente entender que empresas são feitas de pessoas. E quando eu olho a principal pessoa do negócio, quem é? Nós que empreendemos. Exato. Tira você do negócio pra você ver. Perdeu a alma, perdeu o coração. Ah, Thiago, não é assim. Sim, cultura ela é feita para poder ser criada, para poder ser aplicada, mas leva anos para aplicar. Sim. E tem um detalhe, se você aprende muito, todo dia você traz uma coisa nova. Então, se você está deixando de trazer coisas novas, se você não está presente, cara, essa empresa ela vai perdendo, ela vai falecendo, né? Ela vai morrendo um pouco a cada dia. Porque hoje, se você ficar paralisado no tempo, como você falou, os dias estão passando muito mais rápido ultimamente. Se você fica parado no tempo, como que sua empresa vai enxergar uma projeção de aumento, uma projeção de tecnologia, Claro. como a gente De trabalha avanço, com muita né? tecnologia, de avanço? Como que ela vai projetar isso à frente se o coração dela não está? Eu costumo dizer o seguinte, empresas vão para dois lugares. Ou elas estão subindo, ou elas estão descendo. Elas estão crescendo, ou elas estão decrescendo. Ou elas estão vivendo, ou elas estão morrendo. Não existe meio termo. Não E existe aí, só vivendo, né? eu falava uma vez, a primeira mentoria, eu lembro assim com clareza, foi uma orientação que eu dei para uma moça que tinha squad, tinha o time de limpeza lá nos Estados Unidos, e ela falava o seguinte, cara, eu estou estabilizada. Eu não estou aumentando o faturamento, mas também não estou perdendo. Eu falei, você engana, você está perdendo. Você está perdendo, sabe por quê? Porque você poderia estar... Tem coisas que a sua colaboradora está deixando de fazer hoje lá dentro, a sua tem um nome lá. É como se fosse a empregada dela, enfim. Tá deixando de fazer lá dentro, você não está percebendo. Tem gente batendo na porta do seu atual cliente hoje que você não está percebendo. Então, é um processo natural. Daqui a pouco você vai começar a olhar e o próximo passo você vê que seu negócio acabou e você não tem mais como voltar atrás. Ou você está crescendo ele, ou você está diminuindo. Parado ele não está. Você não sabe se nesse momento você tem uma dessas colaboradoras, tinha mais de 40 na época, você não tem uma dessas colaboradoras nesse momento conversando com todas as outras 39 e tentando levá-las para um outro negócio dela própria, você da noite podia perder todos os seus clientes. Isso pode estar acontecendo, você não está acompanhando. Até porque se essa colaboradora está lá dentro executando, a visão que ela tem da necessidade que aquele cliente tem é diferente da que está lá administrando. É isso aí. E aí a gente entra num tema muito... Como é que eu posso falar? Talvez até delicado, que por um período assim bem significativo, e eu acho que ainda tem muita gente falando sobre isso, que é saída operacional. Sim. Né? Porque aí eu até escutei um podcast do Flávio Augusto, que particularmente é um empresário que eu admiro muito, gosto demais dele, falando um pouco sobre isso, que a gente entra onde? Ele traz um tema sensível que é, a maioria fala para você sair do operacional, mas eu não acredito que essa seja a melhor estratégia. E particularmente eu concordo com ele. Porque se a gente sai 100% do operacional, e eu pergunto até para você, amor, porque querendo ou não, você trabalha um pouco nesse operacional, né? Você tá ali dentro o tempo inteiro fazendo a operação acontecer.
Não é possível. É possível? O que você Não, acha? A gente precisa ter uma maneira de administrar isso. Olha, não tem como a gente sair do 100%, 100% operacional. Você consegue, realmente, você dividindo tarefas, você dividindo para conquistar. Sozinho, como a gente iniciou aqui, sozinho a gente não faz nada. Mas sair do operacional é você matar as galinhas dos ovos de ouro, entendeu? Porque não vai acontecer nada mais do que você está processando e às vezes ainda vai perdendo um pouco daquilo ainda, entendeu? Quando seus olhos não estão em cima do seu negócio. Essa é uma coisa que eu vejo sobre esse lance todo, é o seguinte, as pessoas elas confundem delegar com delargar. Isso. Né? Elas confundem essa coisa você vai conquistar a sua independência geográfica e financeira e ela acha que ela não precisa pisar na empresa mais. Tá enganado. Um grande erro. Um grande erro. Vamos lá. Isso que nós estamos fazendo aqui é operacional. É operacional. Sim. Cara, se a gente quer... Agora, teve uma decisão estratégica que precisou ser tomada. Vamos criar um podcast? Por quê? Para poder chegar em mais pessoas, para poder levar conhecimento para os nossos clientes, nossos parceiros, para as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos falar um pouco mais sobre o mercado da prótese, do dentista e tal, da estética. Ok, essa é uma decisão estratégica. Dentro dessa decisão estratégica, você desce para o tático. Qual é o tático? Cara, nós vamos precisar escolher o local, escolher as pessoas, quem vai ser o host, nós temos que pensar na narrativa e nós temos que escolher as pessoas que vão colocar esse podcast no ar. Agora nós vamos para o operacional, gravar o podcast. Percebe que você tem que participar de todas as etapas? Exato. Gravar o podcast, parar, sair da sua empresa, vir aqui, sentar, conversar, escolher as pessoas, ligar, fazer o convite, sabe? Acompanhar se os cortes estão subindo, se não estão subindo, se a gente vai colocar no Instagram, se a gente vai colocar no YouTube, como é que isso vai ser feito. Quer dizer, tem uma parte operacional. Se você sai disso, não adianta ter ideias incríveis. Falei aqui mais cedo. Perfeito. Um saco de batatas e um monte de ideia incrível tem o mesmo valor, porque só ideia sem execução não vale nada. Então, esse podcast aqui que está sendo gravado, nosso primeiro podcast, se ele não for colocado no ar, o que adiantou ter tido essa ideia incrível, uma marca maravilhosa, um cenário incrível, um bate-papo incrível, mas ele não foi para o ar. E para ele ir para o ar, alguém vai ter que operacionalizar. Exato. Ah, mas esse não é o meu papel. Ok, não acompanha não para você ver. Não vai pro dia a dia não para você ver. Tem que acompanhar, não tem jeito. É simples assim. Porque às vezes pode até sair, mas não sai como foi planejado. Você vai precisar estar no operacional para acompanhar. Né? Eu tive algumas oportunidades com o Flávio também. Ele falava isso, falava assim, cara, você acha que eu estou aqui falando, palestrando? O cara que fala assim, não estou mais no operacional e ele vem dar palestra. Cara, dar palestra é educação. Educação é uma operação que você faz. Exato. Senão você poderia colocar outra pessoa para fazer. Tá tudo certo. Faria só lá assinando documento? É né? isso aí. É impossível. Não é verdade? Então assim, para mim isso é muito claro. Eu sou um cara que trabalha muito, né, operacionalmente, e começo cedo, termino tarde, pouco tempo de almoço, e eu viajo, eu rodo à noite, se for preciso, eu viajo à noite, eu volto. Cara, porque Tá quase onipresente, né, Thiago? Porque uma hora tá num lugar, outra hora tá em outro. Porque eu entendo que esse é o jogo, né, gente? Esse é o jogo. Se eu quero multiplicar ações, eu sou só um. Sim. Eu só tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Então eu tenho vou que me precisar. movimentar. Eu li uma frase hoje de manhã que eu acho que relaciona com tudo isso que você disse. Movimento gera movimento. A hora que eu escutei essa frase, eu falei assim, cara, que incrível, né? A gente escuta isso no nosso dia a dia, todos os dias, que movimento gera movimento. Mas chega uma hora que ela te impacta de uma forma um pouco diferente. Talvez você escutou isso semana passada, mas talvez não era o momento de você ler aquilo e realmente fixar aquilo dentro da sua cabeça. Você uma frase sobre movimento, Jefferson. As pessoas falam, Thiago, pô, que loucura, toda hora você faz um monte de coisa, é difícil de acompanhar. Então alguém falou assim, eu fico cansado de acompanhar suas stories. Aí eu disse pra ele o seguinte, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não faço mais que você e nem menos que você. Nós fazemos igual. A diferença é que eu tô contando. Cara, vamos lá. Você chegar aqui hoje, você acordou, já treinou, eu sei que você treina cedo, já levou criança na escola, talvez você já teve que preparar os meninos, chamar, acordar, se organizar, a mulher vai gravar, tem que fazer maquiagem, gasta mais tempo, não sei o que e tal. Cara, olha quantas coisas foram feitas. Agora, o quanto disso você conta é o que faz com que as pessoas pensem que você está fazendo muito ou menos. Exato. Gente, posicionamento, narrativa, imagem, ele está ligado àquilo que você quer que as pessoas saibam. No meu caso, eu quero que as pessoas saibam que eu faço negócio. Eu faço negócio através de relacionamento, relacional. Ok, então, do que eu falo o tempo todo na internet? Ou eu estou falando sobre relacional, ou eu estou com pessoas. Ou eu estou fazendo negócio, ou eu estou fazendo negócio. Ou eu estou numa mesa de conselho, ou eu estou num podcast. E mostrando tudo isso. É claro, nós estamos aqui falando há quase, sei lá, um tempo, 90% do nosso tempo nós falamos de negócio. Por quê?
É o que eu faço. Vocês estão me perguntando aquilo que vocês veem de mim. As pessoas estão olhando e falando exatamente isso. As pessoas sentam comigo e falam, por exemplo, esse pessoal que estava comigo agora cedo falou assim, Thiago, hoje a gente vê, você só cresce, só cresce, só cresce. Eu olho para mim e falei assim, Graças cara, a Deus. graças a Deus. Agora deixa eu te falar, por que ela tem essa percepção? Porque eu nunca parei. Eu não paro. Não paro. E aí, o segredo, na minha opinião, do movimento, do posicionamento, da disciplina, da autoridade, da comunicação, é você não parar, inclusive, quando tudo não vai bem. Porque todo mundo tem aquele momento que não vai bem. Exato. Toda empresa tem aquele momento que não vai bem. Agora, a gente, pela desculpa de, cara, tem que concentrar no financeiro, tem que concentrar na operação, tem que concentrar na venda, a gente para de dar notícia. O movimento parou? Não parou, o movimento continua ali. Eu não acredito que empresários fiquem parados. Eu acredito que todos os empresários se movimentem. A diferença é que tem empresários que contam e tem empresários que não contam. Eu sou daqueles que contam. Eu tô aprendendo esse movimento Muito também. bom. Confesso que eu quero começar a compartilhar mais disso. Mas às vezes é bem desafiador. Muito desafiador. Assim, a gente precisa ter um nível de disciplina para também compartilhar. E tem coisa que você não quer contar, né? Tem coisa que não exato. precisa contar. Exato. Então, aí é um outro, aí é o segundo nível do movimento. É você continuar movimentando, mas só contar o que você quer que as pessoas saibam. Eu tenho um pouco dessa visão também, assim, a minha maior dificuldade às vezes em compartilhar é exatamente isso, porque tem coisas que são pra gente viver ali no A1, no exclusivo, né? Tem coisas que... Deixa eu te falar uma coisa, e eu juro que eu não vou ficar emendando mais não, mas as pessoas falam muito sobre o poder do storytelling, o poder de contar histórias. E elas não entenderam que contar, elas pensam que contar história é parar e gravar um vídeo com 10 reels e contar a história. Ah, tal dia eu fui chamar. Isso também é contar história, mas vamos pensar no contar história sobre percepção. Percepção. Se você todos os dias todos os dias treina e mostra você treinando. Você mostra lá. Você coloca o relógio, o Apple Watch, horário, quantos quilômetros você correu e tal. Isso é uma narrativa. Isso é contar uma história. Sim. Aí eu olho pra você, eu te vejo um cara bem, fisicamente. Cara, isso faz parte de contar história. Faz parte de contar história. Então, todos os dias você faz isso. Eventualmente, você mostra levando os filhos pra escola. Isso também é uma história que você conta, que é o quê? Você é um cara que preocupa com o corpo. A Nívia falou sobre isso. Pensar em vários momentos da sua vida. Você cuida do corpo, mas você é um cara família. Daqui a pouco você mostra você no podcast, daqui a pouco você mostra você fazendo negócio, daqui a pouco você mostra uma operação lá acontecendo, uma lente sendo produzida. É uma história que você conta. Agora, qual é o problema? Que a gente conta história hoje, passa 2 meses sem contar de novo. Então, esse é o poder do storytelling. É verdade. Então, não é o que eu fico falando, mas é o que eu fico fazendo e as pessoas dando conta de você. Qual é o problema disso tudo? Vai chegar notícia sua de todo jeito. Ah, o Jefferson gosta de aparecer, tá vendo? Ah, nossa, eu não sei pra que essa exposição. Tá tudo bem. Mas vai ter gente que vai chegar e falar assim, cara, como o Jefferson é disciplinado. Vai ter gente pra falar de toda forma, né? Seja bom, seja ruim, vai ter tá gente tudo pra certo. falar de qualquer jeito. Mas você viu como o Jefferson todos os dias ele treina? Cara, eu queria ter essa disciplina. Aí você começa a inspirar pessoas. Pela sua disciplina. Você não falou nada. Você faz uma foto do tempo, do relógio, da calçada e marca o tempo que você correu. Só isso. Mas tem gente que quer se aproximar de você e está se inspirando por essa história que você está contando todos os dias. É só isso, só contar a história. O resto é fácil. Verdade, viu? Tiago, agora eu vou te fazer uma pergunta para a gente caminhar para o final aqui, mas uma pergunta bem assim, para levar para o nosso público, talvez uma perspectiva de crescimento, né? Se o empresário, ele deseja crescer, ele deseja expandir, o que ele precisa fazer agora? Qual é a decisão que ele precisa tomar hoje? Primeira coisa é expandir a mente. Concordo. Se ele não expandir a mente, esquece. Vamos lá. Nós estamos em tempos de IA. Vamos pensar. Em 2008, quem começou o movimento de rede social, educando, conversando, fazendo um trabalho forte de digital, hoje está multimilionário. Sim. De fato. Ele errou, ele estragou, ele errou, ele perdeu, mas ele ganhou, ele aprendeu. Ele ganhou. O cara que começou em 2007, 2008, 2006, já tá na frente. Ele tá vivendo outra coisa que a gente gostaria de estar vivendo. O cara que entrou na pandemia e teve uma leva muito grande que veio na pandemia, sobrou tempo, né? Estava todo mundo em casa. O cara que veio para o digital na pandemia, estou usando só o digital como referência, hoje ele está muito, muito, muito bem, se ele continuou fazendo aquilo. O cara que está olhando hoje para IA, 6, 7 anos depois, não como um consumidor, não como uma pessoa que é levada, não como boiada, mas como quem lidera uma manada, ele é o cara que vai estar bem daqui nos próximos 6, 7, 10 anos.
O problema é porque a gente foi acostumado e nós somos doutrinados a ser levados por ondas. Perceba, há 50, 60, 70 anos atrás chegou a televisão no Brasil. Os nossos pais, os nossos avós, eles foram doutrinados a ficar, sentar na frente de uma televisão e assistir novela, assistir jornal e acreditar em tudo aquilo que era falado ali dentro. Certo ou errado, eles acreditavam e muitos de nós, até da nossa geração, viveu um pouco disso. Sim. 10, 12, 15 anos para cá, chega a internet no Brasil. Cara, a gente começa a ter outros veículos que começam a dividir essa atenção. 2010, 2011, a gente tem ali a presença, então, das redes sociais, Facebook, Instagram chegando forte. Na época, os outros, vamos pegar Instagram e Facebook, entrando forte, e muitos de nós ficamos doutrinados, sendo levados para um nível de dopamina muito mais forte do que os nossos pais estavam 50, 60 anos atrás, que também eram dominados pela dopamina. Hoje, a IA está emburrecendo as pessoas. Concordo, Hoje, a IA está nossa. deixando todo mundo, ela está nivelando todo mundo num nível que não é nem baixo demais, E nem mas alto nem demais. alto demais. As pessoas estão iguais. Eu falei recentemente... Principalmente os jovens, né? Absurdo. Eu gravei um vídeo esses dias falando o seguinte, cuidado, a IA vai arrebentar com você, por quê? E eu até dei dica. Não é nem sobre tomar o lugar. Não é. Na verdade, é realmente manter a sua mente num nível, assim, de estagnação. Que você não vai nem pra frente nem pra trás. Doutrinação. Você só exato. faz o que a onda tá te levando. Eu gravei dentro da academia. Lá, eu tava tão encabulado, eu falei, cara, não tem jeito. Eu fui lá, tava um som e falei, cuidado. E aí eu dei dica. Você quer saber quando o conteúdo foi feito pro ChatGPT? Ele fala assim, isso é sobre isso e não é sobre aquilo. Ah, não sei o que, o comportamento invisível. Cara, as falas são as mesmas. Você vai ver um monte de novos produtores falando exatamente a mesma coisa, porque você vê que foi o ChatGPT que escreveu. Então, pera um pouquinho. Isso é doutrinar. Isso é manter todo mundo no mesmo padrão. Eu não posso acreditar que que eu não tenhamos conhecimento suficiente para discorrer sobre um tema na internet. Ah, mas é porque não tem os ganchos, ele não me entrega. Cara, não é sobre isso. É sobre a gente querer o mais fácil sempre. É sobre a gente querer o resultado rápido sempre. É sobre... Isso tudo tá ligado culturalmente. É sobre eu não querer gastar tempo com aquilo que eu acredito que é relevante para que possa fazer diferente. E vamos lá, Nívia. Culturalmente, no Brasil, nós fomos educados a depender de heróis. Pessoas que fazem por nós. Nós temos o Senna, nós temos o Pelé, nós temos grandes nomes, nós temos as figuras teatrais lá e da literatura que eram ídolos que a gente olha e fala, nossa, olha como ele é incrível. Mas espera um pouquinho, o que me impede de ser incrível como? O que me impede de estar jogando esse jogo? Cara, o que me impede é o fato de alguém falar que ele é incrível e eu não posso ser. Eu tenho que ficar assistindo a história dele. Tiago, mas eu vou mais longe. Eu acredito que essa doutrinação, ela parte também de um princípio aonde não permite que as pessoas nem gerem o desejo de quererem ser incríveis. É isso. Elas querem estar ali. É isso. Elas não têm aquele desejo por mais. É isso. Para elas tá bom o jeito que tá. É isso. Então, tá como bom você assim. pode cobrar expansão de um cara que não sabe o que fazer? Por exemplo, as pessoas procuram, cara, eu bati no platô, eu quero crescer. Cara, eu não consigo crescer mais, eu tô fazendo tudo, mas não consigo. Mas por quê? Porque tá te faltando o conhecimento que você não expandiu para chegar lá. Como é que você faz para crescer? Então, você busca o conhecimento. Onde? Não sei. Vai pesquisar, vai para o mercado, né? Eu uso muito o Brunet, porque o Brunet traz muita questão da espiritualidade e eu gosto muito disso. Eu lembro que ele, quando ele falou ali da quebra dele, o que ele fez? Ele foi pro quarto e ele passou dias a fio estudando, pegando YouTube, estudando pessoas que estavam dando certo. O que é isso? É um processo de modelagem. Cara, o que você faz para crescer? Modela em quem já foi. Sim. Olha para quem já foi, o que ele fez, o que ele está fazendo, né? Ontem, hoje... eu posso fazer igual ou diferente? Modifique. Sim. Não é chegar no ChatGPT, cara, o que aquele cara fez que eu não fiz na minha vida para me chegar naquele resultado. Ou então me faz uma proposta de falar isso, de fazer... Cara, ele fazendo, não foi você pensando. Eu participei de uma imersão do Paulo Vieira em São Paulo esse ano, até em janeiro. Comecei o ano já, né? Porque eu gosto de aprender, eu gosto de buscar conhecimento, eu gosto de expandir minha mente mesmo. Então, já comecei o ano nesse formato. E aí, tinha uma pessoa sentada, assim, próxima de mim, na mesma mesa. E aí, eu escutei ela fazendo uma pergunta pro ChatGPT. E aquilo me marcou, a pergunta que ela fez, né? Porque ela, pelo que eu entendi no contexto, ela queria fazer uma migração de carreira. Mas ela não sabia nem o que fazer. E aí ela estava pedindo para o ChatGPT uma orientação, tipo, do que ela poderia fazer, do que ela poderia vender no mercado para poder gerar valor para as pessoas. Eu falei, cara,
eu tô querendo desenvolver, pensei comigo, né? Eu tô querendo desenvolver uma mentoria para ensinar outras pessoas sobre algo que nem eu domino. Qual a chance disso funcionar? E aí o que a gente percebe, e aí a gente entra também numa onda desses mentores, né? A gente precisa tomar muito cuidado com os mentores, com as pessoas que a gente escolhe para caminhar do nosso lado e nos orientar. Porque o mundo tá cheio de mentor. Hoje ser mentor é uma... É só falar. Né? É só falar, sou mentor. Mas o que de fato significa mentorar pessoas? Qual a responsabilidade, o impacto que isso tem na vida de outras pessoas? E você, como um grande mentor, um grande conselheiro estratégico, uma pessoa que tem uma visão muito diferente, o que você percebe quando a gente fala disso? Porque acaba que, fazendo uma ligação, que eu não acredito que seja muito isso, mas a gente vai lá no coach, né? Sim, que sem teve dúvida, uma faz onda, todo sentido. teve uma onda ali do coach, todo mundo era coach, aí eu acho que ficou meio que um termo banalizado, e aí entrou a mentoria, entrou o mentor. Aí daqui um pouco esse termo, ele vai acabar sendo substituído por algum outro termo, isso é inevitável, mas o problema permanece, É isso aí. porque a causa não foi tratada. É isso aí. Olha o que a gente fez. Eu entendi assim com clareza que mentoria é uma onda. Como coach foi uma onda, como a TV foi uma onda, a internet foi uma onda, a IA é uma onda. Sim. Ela vai passar, vai vir outra coisa maior, que vai fazer todo mundo olhar para ela e tudo. O lance que eu olhei para a mentoria e falei é o seguinte, cara, o que eu posso... Qual é o fim disso aqui? Isso. O fim é o seguinte, se eu colocar 10 mentorados na minha frente hoje, ou se eu fechar 10 mentorias hoje, eu não tenho tempo suficiente para mentorar 10 pessoas. Ele passa isso. Segundo, eu não tenho conhecimento suficiente para mentorar 10 áreas diferentes. Eu não tenho. Cara, não, mas o fulano... Cara, até porque você vai ter que estudar para ter o mínimo conhecimento possível para poder... Então eu entendi o quê? O evento, ele é a porta de entrada para eu conhecer pessoas. A mentoria é uma ponte de passagem para eu entender do negócio dela. E o meu fim, onde eu quero realmente atuar, e onde eu gosto de atuar é em negócio. É fazendo negócio. Então, o que eu tenho feito no meu caso? Nas mentorias. Pessoal, você quer fazer negócio? Pode ser comigo, ou pode ser com alguém que eu vou te indicar. Você vem para a mentoria. Não quer, não venha. Porque senão a gente vai ficar numa onda de... Cara, você me cobrando, eu não quero ser cobrado. Você me pedindo coisas que eu não quero fazer. Eu vou ter que colocar você para falar com outras pessoas, isso não vai ser legal. Entendeu? Então, vem se for para a gente fazer negócio. Esse é o movimento que eu entendi. Por quê? Porque sim, mentoria já está caindo em descrédito por conta desse tanto de gente que fala que faz e não tem resultado comprovado. E segundo, porque o próximo passo só pode educar empresarialmente alguém que é empresário. Concordo. Só pode educar uma criança alguém que tem filho. Só pode educar um pai, dar dicas para o outro de como educar um filho alguém que tem filho. Só pode falar sobre relacionamento alguém que tem um bom relacionamento. Então, peraí um pouquinho. Cara, como é que eu vou? Eu tenho dificuldades. Não tem coerência. Não tem coerência. Não tem coerência. Eu não posso querer te ensinar uma coisa que eu não fiz. Então, peraí um pouquinho. Aí é a hora que você define o seu ICP, o seu público-alvo. Cara, quem é o meu ICP? Empresário. Ele tem que ser empresário. E tal. Cara, eu não levo... Nesse momento, estamos fazendo a ID Médica, né? Uma conexão que você fez conosco, comigo, com o Dr. Bonis. Inclusive, assim, eu tenho um xodózinho, porque eu gosto demais de vocês, admiro. Tem um dedo lá nesse negócio. Fico muito feliz de ter feito essa conexão entre vocês. E olha que loucura, a gente poderia... Ele foi num evento agora em Alphaville, tinha 400 médicos, 400 profissionais da saúde. A gente poderia fazer a mesma coisa. Ticket de R$197. Levou todo mundo, mas a gente não quer todo mundo. Então nós estamos levando 50 só e estamos cobrando R$2.997. É sobre o valor? Não, é sobre a posição. Cara, por quê? Não, e principalmente sobre o público, que é o que você acabou de falar. Qual é o meu público-alvo? Sem dúvida. Qual é o público que eu vou alcançar? Sim, porque vamos lá. Algum problema com quem paga 190? Não, nenhum. Mas não é o público que eu posso ajudar. Não é o público que eu tenho condições. Já está em outro nível. Não dá. Outro ticket. Você tá entendendo? Então, se eu levo por levar e começo a vender mentoria, você imagina essa galera, eu vou lá e vendo 50 mentorias para essa galera, eles vão começar a me cobrar um tempo que eu não tenho para dar para eles. Então, eu prefiro levar 50 médicos, de 50 médicos, tirar 5 médicos que eu quero fazer negócio com eles. Entendeu? A gente nem sabe se a gente vai vender mentoria lá. Muito possivelmente a gente vai vender um modelo de negócio, um plano de negócio para os caras virem ser nossos sócios. Nossos sócios. Por quê? Porque, cara, no final o que eu quero fazer é sociedade. Perfeito. A mentoria vai acontecer no meio do caminho. Eu fiz conselho para a empresa de vocês. Sim. Naturalmente a mentoria aconteceu, mas era sobre troca.
Era sobre eu olhar, vocês trazem, não, Thiago, mas nesse segmento tem essa e essa realidade. Não, mas aqui o dentista, opa, não, então pera um pouquinho. É uma troca. Sim. Eu não tenho que saber tudo de dentista. Eu não tenho que saber tudo de lente. Aliás, eu nem lente tenho ainda. Mas Ainda, até- por muito pouco tempo, né, Não, mas Jefferson? vamos colocar, pelo amor de Deus. Então, eu não Esse tenho é sócio da não Protética, não é possível. Então, eu não tenho obrigação de saber tudo, mas eu tenho obrigação de trazer uma mente nova, um jeito novo de pensar e junto com as ideias de vocês, a gente construir algo muito grande e perene. Então, é assim que eu acredito. Eu acredito que mentoria, no meu caso, ela parte para a educação empresarial, educação de negócio. Então, nós seremos Perfeito. chamados de educadores de negócio. Por quê? Porque educação existe desde quando o mundo é mundo. Negócio só pode educar quem já fez negócio. Exato. Entendeu? Então aí eu saio do âmbito do... O cara que está cobrando R$1.000 de mentoria, é caro ou barato? Depende. Ele vai te entregar o quê? Minha mentoria começa hoje, a mentoria de grupo de R$45.000 e a minha mentoria individual 90 mil e a de 150 mil, nossa mentoria de posicionamento. É caro ou barato? Depende. O que eu estou entregando pro cara? Exato. Estou entregando para a pessoa. Eu juro para vocês que eu encerro. Recebi uma pessoa ontem na empresa, ele é muito posicionado. Tem mais de 600 mil seguidores, a outra pessoa que caminha com ele, 1,5 milhão de seguidores. Aí ele falou, Thiago, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, por que você precisa da minha ajuda? Eu quis entender, né? Ele falou, cara, porque eu não vendo. Eu não tenho produto. Tenho seguidores, eu faço propaganda para as pessoas, eu sou contratado por empresa, mas, cara, eu não aprendi a escalar esse negócio. Eu preciso que você me ensine. Por quê? Porque às vezes não é só você ter um grande número, não é só aquilo que aparece, é o que você de fato sabe fazer. E o resultado que você gera, né? Porque contra resultado não tem argumento. não tem argumento. E o que você está resolvendo na vida das pessoas. É isso aí, o problema é a dor que você resolve, que você cura Exato. elas. Como diz um grande empresário que eu conheço, que eu tenho uma admiração gigantesca, né? Você resolve uma dor pequena, uma dor profunda, uma dor duradoura. É isso. Então tem esse caminho aí mesmo pra gente poder pensar. Nossa, que bate-papo gostoso. Eu gostei, eu passaria o dia aqui com vocês. Então. Fácil. Na sem verdade, medo de eu sou suspeita porque eu amo te ouvir, eu amo aprender. obrigado. Sempre que a gente conversa, que a gente tem um momento assim, eu sempre aprendo mais, né? Eu acho que a troca ela é exatamente isso, a gente conseguir absorver, mesmo talvez em histórias que a gente já tenha até ouvido. É isso. Mas aí eu partilho do seu pensamento, amor. Às vezes a gente não tá preparado para ouvir determinada coisa, a gente precisa ouvir de novo. É isso. Porque E de aí novo, aquela percepção. A Bíblia é um aquele exemplo disso pra insight. nós, né? Tem Exato. 2.000 anos que ela tá falando a mesma coisa e parece que até Exato. hoje a gente não aprendeu nada. O tempo todo ela conversa com a gente, né? A palavra é viva. Fala, meu Deus, Eu concordo. Cara, eu já ouvi essa palavra tantas vezes, eu nunca tinha visto por esse ano, né? É por aí. verdade. Tá muito ligado, fala muito mais sobre nós do que sobre o conhecimento que tá ali, né? O conhecimento, ele existe. Agora, quanto eu tô preparado para receber esse conhecimento ou não? É muito gostoso. E é por isso que a gente, quem mais cresce, os empresários que mais crescem são aqueles que não param de estudar. Percebe? É. Cara, e detalhe, ele não para de estudar e ele não para de querer ajudar. É Se você olhar o bilionário, o que o bilionário faz depois que ele ficou muito bilionário? Ele Cara, ajuda pessoas. Ele ajuda pessoas. É inevitável, Ele monta instituição, não sei onde, instituição, não sei onde, ele dá não sei o que pra quem, porque chega uma hora que não tem mais sentido se não for servir pessoas. E assim, Thiago, eu acho que a gente vai alcançando o nível de compreensão natural da vida, em que a gente entende que a gente está aqui por um motivo, uma mensagem. É isso aí. E a mensagem, ela é única, ela é a mesma coisa para todo mundo. Eu não vou nem entrar no âmbito da fé, apesar disso ter um pouquinho, né, de peso, mas não vou entrar nesse âmbito, mas no sentido assim, se eu não tiver a capacidade de compartilhar conhecimento, experiência que eu tive, que eu adquiri ao longo da minha vida, qual é o sentido de eu ter absorvido tanta coisa, de eu ter tido tanta experiência e vivido tanto, para reter? Exatamente. Para guardar, não faz não sentido. faz sentido. É isso. Então, nós estamos aqui para compartilhar com pessoas, viver com pessoas, e aí a gente entra lá na frase inicial. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso ter pessoas do meu lado, boas pessoas, mas eu também preciso ter a capacidade, não só de aprender, mas de ensinar com a experiência que eu E tive. é isso que te mantém na mesa. Exatamente. Se deixar, nós vamos fazer o podcast de novo. Porque é exatamente isso. Muito bom. Exato. Gostei, gente. Que incrível. E esse é o Protesiando, né? Onde a gente entende que conexão sem estratégia, ela não passa de distração.
E a gente precisa entender que estratégia ela é intencional. É isso aí, sempre. Né? É isso aí. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada pela honra de a gente Obrigado por ter ter tido a sua aceitado nosso companhia convite, aqui. Thiago. É É isso. realmente incrível. Eu fico aqui ouvindo e a cabeça tá aqui, ó, Trabalhando. pegando fogo Isso já, é bom. entendeu? Mas é Isso é isso. bom. Fico muito feliz de estar com vocês. Vocês são Obrigado. pessoas que eu amo, que eu gosto muito. Tenho admiração profunda por tudo que vocês construíram, pela família de vocês, pelo negócio de vocês, pelo que ainda vem. Conta Amém. sempre comigo. Deus Com abençoe. certeza. E é, Não e esquece de mútuo, compartilhar né? e curtir e se inscrever aí, por favor. Tá? Exatamente. Ainda vou aprender, Isso aí pessoal. vai dar Daqui certo. um pouquinho eu tô aí, ó. Curta aqui, clique. Daqui a pouquinho vem. Obrigado. Obrigada a meninos. todo mundo. Deus abençoe.